No vídeo anterior eu tentei entender a Bíblia no seu tempo, ou seja, a Bíblia no seu contexto. E aí eu disse que a Bíblia, toda ela, bom, na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros, né? Então não é um livro só, ali tem vários. Estão em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e assim por diante, do Antigo e do Novo Testamento. E ali ela tem uma história geral, um enredo geral, mas que pode ser melhor compreendido se você dividir todo esse enredo geral da Bíblia em alguns episódios, vamos dizer assim, em algumas partes. Então, por exemplo, os livros da Bíblia que tratam sobre os patriarcas, os livros que tratam sobre Israel no Egito, os livros que tratam sobre Êxodo e conquista, os livros que tratam sobre o período dos reinos ali de Israel, ou seja, o Reino Unido, o Reino dividido, o Reino do Sul, o Reino do Norte, o exílio, o retorno dos judeus do exílio à Babilônia ou à Síria, depois o período intertestamentário, ou seja, depois do retorno, os livros que tratam sobre a vida de Jesus, que são os livros biográficos, e os livros, finalmente, que tratam sobre a igreja primitiva, ou seja, de Atos até Apocalipse. Veja que a Bíblia, no seu tempo, então, pode ser compreendida dessa forma, ou seja, patriarca, Israel no Egito, Êxodo e conquista, Reino Unido, patriarcas, né? Exílio, retorno dos judeus, intertestamento, a vida de Jesus e a igreja primitiva. Mas esse nem é o assunto de hoje, eu só estou dizendo que foi isso que eu tratei no vídeo anterior. Hoje o que eu quero é tentar localizar esses períodos, ou seja, dos patriarcas ali por volta do ano 2000 a.C. até o período do cristianismo primitivo por volta do ano 60, 50 em diante depois de Cristo, situar isso num contexto, vamos dizer assim, externo aos acontecimentos bíblicos, ou seja, fora daquela área geográfica ali e de toda essa narração, de toda essa narrativa, na verdade, da Bíblia. Então, construção das pirâmides do Egito, criação das sepulturas reais em Ur dos caldeus e primeiras bibliotecas do mundo na Mesopotâmia. Isso aconteceu por volta do ano 2500 a.C. Lembrando, os patriarcas começam ali por volta do ano 2000 a.C. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó e também Abraão, Isaac e Jacó e também Josué, né? Mas principalmente Abraão, Isaac e Jacó. Então tá, então 2500 para 2000, 500 anos de diferença. Depois disso, um punhal e bainha, tá. Civilização minoica em Creta, em torno de 2000 a.C. E aqui já começa, então, portanto, o período dos patriarcas, né? Tutankhamon, do Egito, morto em 1338 a.C. Isso aqui já está no período de Israel no Egito, período dos israelitas lá no Egito, como escravos. Depois disso, nós tivemos os primeiros Jogos Olímpicos, registrados em 776 a.C., e nesse período estava acontecendo o que lá naquele contexto bíblico? O reino dividido, ou seja, já tinha acontecido o período dos patriarcas, já tinha acontecido Israel no Egito, já tinha acontecido o êxodo e conquista, e já tinha acontecido o período dos reinos dele, Reino do Sul e Reino do Norte, e aqui estava acontecendo exatamente o quê? Reino dividido, Reino do Sul e Reino do Norte, Reino do Sul, Judeia, e Reino do Norte, Israel, propriamente dito, com capital em Samaria e Reino do Sul com capital em Jerusalém. Bom, outro acontecimento, Rômulo, primeiro rei de Roma, isso aconteceu ali depois do ano 750 a.C., e nesse momento já estava acontecendo o quê? Em 722, né, estava prestes a acontecer o ataque ao Reino do Norte pelos assírios. Império Assírio nessa época, mais ou menos, início da construção da Acrópole em Atenas, né, também depois de 750. Depois disso, o Império Babilônico, também entre 750 e 500 a.C. Construção do Templo de Ártemis em Éfeso, próximo do ano 500. Império Persa, também próximo do ano 500. Era Dourada da Grécia, já no ano 500, entre 500 e 400. Conclusão do Parthenon, entre 500 e 300. Nesse período todo, desses acontecimentos históricos mundiais, vamos dizer assim, acontecia o quê? O exílio dos judeus, os judeus retornando do exílio, e também já um período intertestamentário. Também ocorreu o fato histórico aqui, né? Alexandre o Grande, que reinou de 300 da Macedônia, 336 a 323 a.C., que foi justamente no período intertestamentário, no período bíblico, ou seja, depois dos profetas menores. Fundação de Alexandria, na mesma época. Depois, assassinato de Júlio César, já no ano 44, ainda antes de Cristo, né, claro. Outro acontecimento, Otaviano Augusto César governa o Império Romano a partir de 27 a.C.
E a partir daqui já começa então a vida de Jesus, né? Novo Testamento. E aí 4 grandes acontecimentos. Nero se torna imperador em 54 depois de Cristo. E erupção de Vesúvio, 72 no vulcão, né? 79 depois de Cristo. Domiciano se torna imperador em 81 depois de Cristo. E o reino de terror que aconteceu depois do 90 depois de Cristo, principalmente para os cristãos. Bom, então o vídeo de hoje foi isso, apenas uma visão geral do que estava acontecendo ao redor de toda essa descrição, ou melhor, desse relato bíblico que estava acontecendo no mundo. Fico por aqui e no próximo vídeo devo começar a tratar sobre recriando o passado. Valeu. Isso aqui é uma playlist de cultura dos tempos bíblicos, tá bom? Que por sua vez faz parte de uma playlist geral de teologia.